Eu, portanto, estou a trabalhar no ICNF, anteriormente era o ICN, desde 2004. Era responsável por uma área protegida na zona litoral, o que corresponde agora ao Parque Natural do Litoral Norte, basicamente a zona costeira do município de Esposende. Depois houve alterações orgânicas no ICN. O ICN passou-se a denominar ICNB e criou-se uma direção regional, porque antigamente cada parque era diferente, em que eu assumi funções na área da comunicação e da gestão de parcerias com os municípios. E foi nessa altura, portanto, por volta de 2007, 2008, que se começou a pensar e a falar da reserva da biosfera, com os nossos colegas da Galiza. Então, desde esse momento, eu liderei a equipa da parte portuguesa que elaborou o documento de submissão da candidatura à Unesco, em parceria com os espanhóis, com os galegos, e pronto, e continuei a exercer funções no ICNF, simultaneamente, sempre, até à atualidade, continuo a ser dirigente do ICNF. Simultaneamente, o projeto da Reserva da Biosfera foi submetido à Unesco em 2009, foi aprovado, foi implementada a estrutura organizacional da Reserva da Biosfera, transfronteiriça, Jerez-Xurés, e que é constituída por uma comissão diretiva. A composição dessa comissão diretiva é paritária entre Portugal e Espanha, e a presidência é rotativa a cada 2 anos entre o ICNF, o presidente do ICNF, ou quem ele designe, e por lado português, e do lado espanhol por alguém da Direção-Geral da Conservação da Natureza. Pronto. E o que tem acontecido é que, portanto, vamos rodando, Portugal e Espanha. Quando é a parte portuguesa a liderar a Reserva da Biosfera, o presidente da Comissão de Direção, naturalmente, é, ou assim, neste caso, a diretora regional ou o presidente do próprio ICNF, e eu acabo por assumir, sempre em acumulação com as funções que tenho na casa, no próprio ICNF, assumo umas funções mais operacionais, quase de secretariado permanente da própria Comissão de Direção, porque quem é o presidente da Comissão é, neste caso concreto, a arquiteta Sandra Sarmento, que é a nossa diretora regional. Eu, na prática, pronto, os próprios presidentes e dirigentes de topo vão mudando e eu vou mantendo um bocadinho a permanência da parte do funcionamento, digamos, rotineiro da reserva, em acumulação com as funções que tenho enquanto dirigente do ICNF. E como que foi esse processo de construção mesmo da candidatura? Foi muito interessante, Kátia. Sinceramente, foi um projeto muito interessante, muito motivador, de grande trabalho, porque implicou digamos assim, a submissão de um portfólio, de uma candidatura que era já de si muito exigente, e eu acho muito bem isso, sublinho que acho muito bem. Portanto, a própria Unesco exige que a candidatura esteja devidamente fundamentada e consolidada, e, portanto, obrigou a que nós tivéssemos constituído do lado português uma equipa multidisciplinar com os recursos internos que nós tínhamos, no sentido de elaborar toda uma caracterização do espaço territorial da Reserva da Biosfera, da parte portuguesa, que ultrapassa os limites do Parque Nacional, engloba a totalidade dos 5 municípios do parque. Portanto, é uma área mais abrangente do que o parque propriamente dita. Portanto, havia zonas do território que se calhar nós não conhecíamos tão bem, porque não era um parque nacional, e obrigou-nos a aprofundar os conhecimentos, quer do nível dos valores naturais, quer ao nível dos valores naturais, com os quais nós estamos relativamente à vontade, pronto, é o nosso métier, é o nosso dia-a-dia, mas também questões
questões do património cultural, do património arquitetónico, da própria dinâmica económica e demográfica do território, que nós tivemos que ir à procura, trabalhar, em parceria também com algum apoio dos municípios e de outros stakeholders locais, e conseguimos criar um documento que depois teve que ser, também foi um exercício interessantíssimo, teve que ser mesclado e harmonizado com a parte espanhola, e a verdade lhe digo é que, como é natural, nós construímos, optamos por duas vias em paralelo, digamos, a parte portuguesa fazia, a parte espanhola fazia, e de quando em quando íamos harmonizando, não era estanque, as duas dinâmicas não estavam estanques, corriam em paralelo, mas de quando em quando tinham que interagir para não corrermos o risco de chegar ao fim do processo de elaboração e termos dois documentos que se percebia que eram colados a fita cola, não é? Um com uma determinada arquitetura, nem tanto a arquitetura, não era a questão do tipo de letra ou dos espaçamentos, era a questão, muito mais do que isso, era a questão da densidade de análise. Podia-se correr o risco, se não harmonizássemos de quando em quando, de termos uma densidade de análise numa determinada questão muito grande aqui do lado português, do lado espanhol débil ou muito assim superficial e vice-versa, não é? Os nossos amigos espanhóis podiam analisar um outro aspecto com grande detalhe e nós passávamos por lá muito superficialmente. Havia esse risco, nós tínhamos consciência disso e fomos sempre tentando harmonizar e tentando conciliar as coisas e chegamos ao fim em 2009, princípios de 2009, finais de 2008, com um documento que depois foi submetido e que mereceu a aprovação. Pronto. Quer o documento de caracterização e de submissão da candidatura, que responda a uma série de items que estão fixos, quer um plano de ação, que também é mandatório que seja feito, um plano de ação para os primeiros anos da reserva da biosfera, em que havia um certo compromisso das duas partes em, digamos assim, em não se limitarem a apresentar a candidatura e fechar a porta, digamos assim, que há sempre esse risco, não é? Não. Portanto, houve, e a prova é que estamos cá, a trabalhar ainda na reserva da biosfera, passado mais de 10 anos, houve um claro compromisso plasmado em vários planos de ação que se foram sucedendo. Nós estamos agora presentemente a elaborar o terceiro plano de ação, 2021-2025, e portanto, tem resultado. Até agora tem resultado e a minha avaliação é bastante positiva do trabalho que nós temos vindo a fazer aqui na reserva. E como que foi o envolvimento das outras pessoas da região, assim, de organizações, de entidades da sociedade civil? Eu diria quase um processo de evangelização. Não me quero lugar de ser apóstolo, mas é quase um bocado isso. Ou seja, é um processo de ganhar as pessoas para o nosso lado, para este projeto. E, portanto, o projeto tinha mérito, nós próprios achávamos, por isso é que o abraçamos, mas mais do que isso, de pouco adiantava nós estarmos firmemente convictos do mérito do projeto e depois, digamos assim, não conseguirmos fazer ver essa perspectiva aos outros parceiros locais. E então, era para nós claro que isto não podia ser um mero exercício de duas administrações, da parte portuguesa e da parte galega, que no fim chegávamos, apresentávamos um portfólio e acabava. Um trabalho meramente quase administrativo e de staff interno das instituições. E, portanto, nessa altura, 2007, 2008 com mais intensidade, tivemos sempre um percurso de primeiro envolver os municípios. E os espanhóis e os galegos fizeram algo semelhante. Portanto, para nós era importante obter a anuência e o envolvimento dos municípios. E obtivemos-lo com grande facilidade. Era o primeiro passo, porque senão não tínhamos pernas para andar, permita-me a expressão. Se os municípios não se envolvessem, não reconhecessem mérito a este projeto, ele parava, acabava, não avançava, não fazia sentido. E tínhamos de ter um sufrágio dos eleitos
locais, dos representantes políticos eleitos pelo povo dos municípios sobre os quais íamos incidir. E, portanto, foi o primeiro. E esse processo não teve nenhum problema, não teve nenhuma resistência dos Às municípios. vezes pode ter tido. Ao início foi preciso explicar a um ao outro, eu tenho memória disso. Eu próprio estive envolvido nessa altura, já no assunto. Havia alguma resistência, nós tivemos que. Resistência, alguma dúvida, eu não diria resistência, alguma dúvida sobre a mais-valia disto. É verdade, tem que ser dita e pronto, e é verdade, e é isso que eu lhe estou a dizer. Ao município, pelo menos, que houve alguma reserva, alguma resistência, pronto, mas que nós conseguimos nos persuadir das vantagens e atualmente, embora portanto, o Presidente de Câmara seja diferente do que era na altura, ele próprio agora é dos mais entusiastas, esse município é dos mais entusiastas na defesa da reserva da biosfera. Mas pronto, mas tudo bem, as pessoas podem ter diferentes visões do território, mas acabaram até por depois confluir na nossa e ainda bem que o fizeram, E depois houve uma tentativa de envolver também os parceiros locais, várias entidades, nomeadamente associações de desenvolvimento local, que são associações, pronto, que têm uma presença relevante no território, ao nível do investimento, ao nível do envolvimento das populações, para o projeto e para a relevância deles. E esses até num momento posterior à própria candidatura, devo-lhes dizer. Porque, pronto, as câmaras foram envolvidas na própria candidatura e subscreveram um documento de apoio, todas subscreveram um documento de apoio, e depois de termos a candidatura aprovada, o trabalho da própria reserva passa por envolver, e temos projetos associados à reserva da biosfera e a parceiros que nós também adicionamos ao projeto da reserva, nomeadamente a ADER Peneda Gerês, a Associação de Desenvolvimento Regional dos Territórios do Parque Nacional, portanto a ADER Peneda Gerês, que tem desenvolvido até vários projetos no sentido de grande associação à própria reserva da biosfera. É verdade. E também devo dizer que, por exemplo, nós temos a figura da reserva, o território da reserva tem tido acolhimento ao nível de financiamentos comunitários, nomeadamente o POCTEP, o chamado Interreg, Portugal, Norte de Portugal, Espanha, o POCTEP, que são fundos comunitários que financiam projetos transfronteiriços. E a reserva da biosfera tem sido, e os municípios que a constituem, têm sido alvo de financiamentos ao longo dos vários quadros de financiamento do Interreg, tem sido alvo desse financiamento e temos envolvido o turismo do Porto e Norte, temos envolvido a Comissão de Coordenação Regional do Norte, os municípios todos, do lado português, do lado espanhol também, e portanto tem havido o envolvimento de outros parceiros neste próprio projeto. Por exemplo, a CCDR Norte, por via do último projeto POCTEP, criou a página de Facebook da reserva, é financiada através disto, e a manutenção da mesma, o Instagram, tudo isso envolve, é multipolar, envolve vários parceiros, não é só a estrutura formal da reserva da biosfera. Os próprios parceiros da reserva se envolvem na dinamização de várias vertentes do projeto da reserva da biosfera. Tem algum financiamento governamental também? Como que isso funciona? E vamos começar pelo pessoal. A reserva da biosfera não tem quadro pessoal, a reserva da biosfera não tem existência fiscal. Ou seja, não existe o número de contribuinte da reserva da biosfera. A reserva da biosfera, enquanto entidade, não existe, foi assumido. Foi desde o início. A reserva da biosfera não tem uma existência fiscal, pronto. Ou seja, não tem funcionários e não pode passar faturas ou recibos, não existe. Então, como é que funciona? A reserva, e eu acho, já na altura achei isso e continuo a achar. Para já não vejo necessidade de propor a alteração desta estratégia. A reserva da biosfera
é uma parceria. Ou seja, a reserva da biosfera é uma estrutura, é um chapéu para uma parceria. Digamos assim, e portanto, ela vive e desenvolve-se enquanto os parceiros locais lhe reconhecerem relevância para o território. E eu acho que esta é a melhor forma de desenvolver estes projetos. Ou seja, desta forma eu acho que nós não corremos o risco de nos anquilosar, de nos fossilizarmos, de nos enquistarmos, acho que é o termo mais adequado, de nos enquistarmos numa atitude institucional, em que, pronto, temos funcionários que trabalham das 9 às 5, ou coisa que valha, fazem... Não, nós temos projetos, nós temos uma direção, como eu lhe expliquei, definida estatutariamente, e depois nós temos projetos, ok? Estes projetos são desenvolvidos pelos parceiros, porque a Reserva da Biosfera não tem um funcionário que seja. Não tem, não existe. Eu sou funcionário do ICNF, sou dirigente do ICNF. E, portanto, não temos quadro de funcionários. E trabalhamos com base nos projetos que foram amadurecidos, pensados ao longo da própria elaboração dos planos de ação e que depois resulta de uma geometria variável, ajustável no tempo e no espaço também, e no território, não é? Temporalmente e territorialmente, às prioridades que são definidas pela parceria, pelo grupo, pelo conjunto. E eu acho que com isto nós temos mais agilidade e temos mais adesão ao território e mais adesão às dinâmicas do próprio território. Não sei se me faço explicar. É um processo mais fluido, não é um processo tão formal, é um processo que obrigatoriamente tem que responder, mesmo que não queira, por absurdo, que não é o caso, mas mesmo é obrigado a responder às dinâmicas que o território pretende levar a cabo. E o território, o que é o território? São os seus agentes políticos, são os seus agentes económicos, e por isso que nós, por via destes projetos transfronteiriços e de projetos financiados pelo próprio, digamos, nacionalmente, pelo POCUR e por outros projetos e por programas operacionais regionais, nós respondemos e acompanhamos as dinâmicas do próprio território. Por isso, não temos recursos humanos alocados, não há funcionários da Reserva da Biosfera. Quem trabalha na Reserva da Biosfera de forma variável são os funcionários, os técnicos, os dirigentes dos vários parceiros da Reserva da Biosfera e isso permite um ajuste mais fino, mais agarrado ao território por parte da própria Reserva, do meu ponto de vista. E o senhor acredita que isso também faz com que a mentalidade, que a união assim das pessoas e o entendimento sobre a reserva também aumente na população, nos municípios, por funcionar dessa forma? Sim, sem dúvida. O envolvimento da população são milhares de pessoas, não é, que vivem no território. Como é evidente, a Reserva da Biosfera, porque foi apropriada pelos dirigentes políticos do território, é algo que é encarado como uma mais-valia e como uma marca distintiva do território relativamente ao outro, ou seja, a existência de uma reserva da biosfera que tem o único parque nacional português no seu território, isto é visto como um fator distintivo do território, numa perspectiva de competitividade territorial. Isto são mais-valias que são vistas para o território, na sua promoção e até na alavancagem de investimentos que possam ocorrer neste espaço territorial. Ou seja, são fatores distintivos que permitem justificar uma discriminação positiva deste território perante outros espaços territoriais, também de interior, também deprimidos, mas que não têm estes valores naturais e estes valores reconhecidos internacionalmente pela Unesco, no nosso caso concreto, e que nos permite distinguir-nos dos outros espaços territoriais, não é? Já tinha um turismo muito forte por parque.
Depois da constituição, né, da reserva da biosfera, isso acaba sendo ampliado, porque você tem também uma parte cultural que vai sendo posta dentro desse pacote reserva da biosfera. Isso teve uma mudança no turismo, ou seja, as pessoas procuram agora para ver não só o parque, mas também ver as questões culturais, ou não tem isso? Tem. Números é sempre difícil, sabe porquê? Porque uma coisa é o turismo organizado, outra coisa é a visitação. E que no nosso espaço territorial é muito relevante a visitação na perspectiva da pendularidade das pessoas que chegam de manhã e vão embora ao fim do dia. E que podem, e em algumas instituições, deixam dinheiro no território através da compra de serviços, da restauração, produtos locais. E, portanto, enquanto que nós, as dormidas, digamos assim de uma forma muito ligeira, as dormidas nós sabemos, nós conhecemos, há dados do INE que nos permitem fazer um comparativo, quer ao nível dos estabelecimentos hoteleiros que existem, o número de camas disponíveis e depois a sua ocupação, isso existe e nós temos essa... É recolhido. Outra coisa diversa e que nós temos muita dificuldade em ter, temos percepção, mas não temos dados firmes, é o resultado da visita pendular. Ou seja, pronto, é isto, é autoexplicativo o que eu estou a dizer, das pessoas que chegam de manhã e vão embora ao fim do dia. O turismo que nós pretendíamos para o espaço territorial da Reserva da Biosfera é um turismo com nós pretendíamos aumentar digamos assim, o período médio de estadia das pessoas. Porque pensamos que isso é que traz sustentabilidade e que traz um turismo muito mais sustentável. Pronto, desde o ponto de vista ambiental e também do ponto de vista também do ponto de vista económico também é relevante. E, portanto, nós temos tentado promover. Como? Mas como é que nós podemos promover? Essa é a grande questão que muitas vezes nós somos confrontados. Nós somos entidades públicas, não somos players do mercado. Nós não conseguimos e não vivemos numa economia planificada, não é? Não existe isso aqui. E, portanto, nós podemos ter as linhas gerais, mas a implementação depende, naturalmente, das decisões estratégicas de negócio da parte dos promotores. O que nós tentamos fazer é, como é que lhe dizer, promover o reconhecimento nacional e internacional deste território como um território de excelência. O que nós tentamos, enquanto responsáveis da Reserva da Biosfera, é ter uma estratégia de promoção do espaço territorial que constitui a reserva. E explicarmos e dinamizarmos essa promoção no sentido de explicar aos possíveis turistas, aos possíveis visitantes, o que é que existe neste território, quais as mais-valias deste território e aumentar a apetência para a sua visita e para a sua fruição. Depois, naturalmente, está do outro lado da equação, estão os promotores locais, ou não, ou os promotores empresariais, que consideram investir, digamos assim, na oferta, quer ao nível da estadia, quer ao nível da restauração, quer ao nível das experiências de visitação e do turismo, e que nós temos reconhecido, tem tido nestes últimos 11 anos, 12 anos, altos e baixos. Isto, naturalmente, depende do contexto do país. Nós assistimos a fenómenos, na fase mais complicada que Portugal passou nos últimos anos, algum decréscimo do turismo. Agora, atualmente, temos assistido a um aumento exponencial da visitação, fruto também do contexto Covid, em que há, de facto, um aumento, mas daquela visitação pendular das pessoas que vêm para o espaço, mas que pouco, do nosso ponto de vista, aportam pouco benefício financeiro e de valor para o território. É uma visita em que não há uma estadia, não há um consumo de produtos, digamos que é produtos turísticos, no sentido amplo da palavra, e, portanto, nós somos aqui, neste território aqui também se espelha e se reflete o contexto nacional e internacional que nós temos vindo a assistir. Mas, resumindo, o nosso papel, nós encaramos o nosso papel como promotores do território, como estimuladores do território para a mudança e para a excelência,
mas depois quem implementa isso ou não acabam por ser os agentes económicos e os promotores empresariais da área do turismo e da visitação. Esses agentes, eles utilizam essa marca, assim? Alguns utilizam na sua promoção, tendo que nós temos de ter cuidado, porque a Unesco deixou-nos isso, transmitiu isso através do nosso comitê MAB, que a utilização do logótipo da Unesco e é sujeito à autorização. Portanto, os promotores não podem colocar no seu, isso nós vimos, sugerimos e pedimos para remover, porque não se pode utilizar o logótipo da rede MAB ou da própria Unesco sem autorização da mesma. Portanto, nós dizemos, os senhores podem dizer que se inserem no espaço da Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés, porque é verdade, podem colocar, não há qualquer problema e nós não levantamos, antes pelo contrário, até estimulamos a que façam isso. Agora tenham cuidado de não pôr uma chancela ou colocar o logótipo da Unesco na vossa página ou nos vossos suportes publicitários, porque isso pode induzir as pessoas a pensar que os senhores tenham uma espécie de endorsement, não é? Por parte da Unesco que não o tenham. Portanto, o que nós promovemos é, de facto, e autorizamos e estimulamos, é que as pessoas digam que estão num espaço territorial que é reconhecido pela Unesco, pelo Comitê MAB Internacional. Agora tenham cuidado a utilizar os logótipos dessas instituições. E foi pensado em construir alguma marca específica? No âmbito de projetos que nós já elaboramos, até dos tais projetos transfronteiriços que eu lhe referi, nós temos, e faz parte até do nosso plano de ação, um dos eixos do plano de ação da Reserva da Biosfera passa exatamente pela promoção da marca Reserva da Biosfera e pela visibilidade deste espaço territorial ao nível dos logótipos. E até, digo-lhe mais, e até em projetos anteriores, nós fizemos, digamos, e foi contratualizado, digamos, a criação da marca, a definição da marca, toda aquela documentação do lettering, dos logótipos, os pantones das cores, tudo isso foi definido e foi feito por designers, neste caso até foram designers espanhóis, porque isso foi algo que os nossos colegas espanhóis contratualizaram. Portanto, nós temos tido alguma atenção à marca e às questões associadas a esse aspecto, sim. Existe algum inventário sobre o patrimônio cultural que tem, né, na área da reserva? De que forma que isso é feito com as comunidades? Assim, existe algum incentivo, por exemplo, para produtos que são daí artesanato? Na perspectiva da parte cultural, quer tangível, quer intangível, quer através dos usos, costumes, perspectivas, cá está. Nós temos também, isso também está previsto, e temos isso abraçado por nós e pelos nossos parceiros, ao nível de vários projetos que nós temos desenvolvido. E ao termos uma parceria tão profunda e tão consolidada com os municípios, eles acabam por ser os principais dinamizadores dessas atividades e dessa promoção. Ou seja, nós pretendemos, como eu lhe disse ao início, a figura da Reserva da Biosfera, o que pretende, além já do Parque Nacional que existe desde 1971, a própria Reserva da Biosfera é um complemento para que os vários projetos que existem por parte dos municípios e depois agregados pelo espaço territorial do Parque Nacional possam ter outra articulação. Mas eles já pré-existiam e continuam a manter-se do ponto de vista de cada um dos municípios que integram a Reserva da Biosfera. E são feitas ações educacionais, assim, ou seja, de estar nas escolas, de falar sobre a reserva para o público mais jovem? Nos últimos 2 anos diminuiu está reduzido basicamente a zero as atividades que nós tínhamos a desenvolver com o público mais jovem em contexto escolar e até contexto extraescolar. Portanto, isto teve uma mudança muito grande. Anteriormente, o que nós fazíamos, portanto,
no território, deixa-me voltar um bocadinho, só para contextualizar. No Parque Nacional, no território do Parque Nacional, e por meio de razão na Reserva da Biosfera, existem estruturas disseminadas pelos vários municípios, pelos 5 municípios, estruturas de educação ambiental, que são as denominadas portas do parque. Em cada município existem portas, portanto, estruturas de recepção ao visitante do Parque Nacional, que têm uma componente, como eu acabei de referir, de apoio à visitação das pessoas, explicando, sendo um ponto de informação turística. Pronto, tem essa vertente, mas também tem uma vertente muito relevante para o território, que é uma vertente de educação ambiental e de promoção das práticas sustentáveis por parte da população, nomeadamente da população jovem, escolar dos 5 municípios do parque. E essas portas são geridas pelos municípios, em articulação com o Parque Nacional, com o ICNF. E, portanto, nós temos um programa de educação ambiental articulado entre as portas do parque e que tem uma vertente de grande incidência nas comunidades escolares dos municípios. E dentro desse programa existe também, além das questões relacionadas com a promoção de práticas sustentáveis, da promoção para a educação ambiental, as questões da fauna, da flora, da sensibilização dos jovens e das crianças para esses aspectos, que existiam já há muito tempo e que continuam. Nós também, a partir do momento que foi criada a Reserva da Biosfera, temos também, articulado com os 5 municípios e implementados essencialmente por eles, também uma perspectiva de explicação do que é a Reserva da Biosfera, quais as vantagens, quais os desafios que isto traz, o que é a Unesco, o que é a rede MAB, em que tentamos também explicar um bocadinho o que é isto aos habitantes do nosso território. É em articulação, cá está, é o que resulta da geometria variável do projeto, em articulação com os municípios. Você está a ver a lógica. Para que é que nós íamos criar um quadro de pessoal da reserva, com 4 ou 5 técnicos de educação ambiental, quando eles já pré-existiam nos municípios, já tinham experiência, já tinham trabalho desenvolvido e que podiam aglutinar, incorporar mais esta vertente, mais este aspecto de atividade. E tem-no feito e acho bastante bem, do meu ponto de vista. Com a ressalva de que nestes últimos 2 anos isto não tem ocorrido, não é? Mas essa estrutura de gestão, ou seja, de fortalecer na realidade o que já existia e só aportar uma nova questão, que é a reserva da biosfera, o que é a Unesco, o que isso significa, isso tem sido desde o início da gestão, né, da reserva atônica e tem funcionado, né? Tem. É mais uma camada, é mais um aspecto, digamos assim, que é incluído com fluidez nas questões, não é? Quando digamos, os programas estão mais ou menos consolidados e, portanto, depois foi um ajuste. Foi um pequeno reajuste, está a perceber? Basicamente foi isso que foi necessário fazer, não foi preciso criar nada de novo, não era necessário inventar a roda, não é? Que já estava a funcionar. E como que é a relação de vocês com as outras reservas da biosfera? Tem melhorado nos últimos tempos. Houve uma fase anterior à criação do comitê, à criação do atual modelo do comitê MAB, em que basicamente, nós tínhamos a nossa reserva, e lá fazíamos as nossas coisas, mas não tínhamos efetivamente um mecanismo de interação com os nossos colegas. Com a criação do novo modelo de comitê MAB, em que todos estamos sentados à mesa, todos somos membros deste comitê MAB nacional, isto estimulou, quer do ponto de vista formal, estávamos sentados e interagimos formalmente, quer do ponto de vista formal, mas também quer do ponto de vista informal, porque nos passamos a conhecer
nos passamos a interagir, passamos a ter uma rede de contactos pessoais, informais, são muito valiosos neste tipo de redes, neste tipo de networking. Isso facilitou a troca de experiências, troca de contactos, portanto, e percebermos o que é que os outros estão a fazer, trocarmos impressões, colhermos experiências, sabermos a determinada reserva da biosfera está a fazer um projeto, fez no passado um projeto assim, deixa eu ver como é que correu, deixa eu ver se nós conseguimos mimetizar isto para o nosso território. Portanto, tem havido um incremento nos últimos anos desta, digamos assim, da rede, da interconectividade entre as várias reservas da biosfera, de facto, a nível nacional. Tem algum tipo de integração também com relação à elaboração de projetos conjuntos? Nós não temos, a verdade tem que ser dito, não. Nós até ao momento o único projeto conjunto que estamos a ter é este. Não tivemos nenhum projeto conjunto articulado com outras reservas da biosfera. Não. Se me perguntar porquê, olha, porque não se proporcionou, estamos muito focados no nosso território, a verdade é essa. A verdade é essa. Nós estamos disponíveis, naturalmente, mas não temos nenhuma questão a priori contra isso, antes pelo contrário. Mas tentando racionalizar um bocado o porquê dessa situação, eu diria que nós, e se calhar os outros colegas também, estamos ainda muito focados no nosso território, na promoção do nosso território, no conhecimento do nosso território, no investimento no nosso território. Presumo que isso poderá ser uma explicação. Como que o senhor define, assim, o que significa a reserva da biosfera para o senhor? Para mim, a reserva da biosfera significa a valorização de um território de excelência, que já incluía o Parque Nacional da Peneda Gerês, de forma integrada nas várias vertentes do seu desenvolvimento sustentável, na perspectiva do desenvolvimento económico, de criação de mais-valias para o próprio território, de forma a dinamizá-lo e a torná-lo mais apetecível e mais apelativo para as populações locais e para a população portuguesa e europeia e mundial, naturalmente, mas também tendo sempre em linha de conta a própria sustentabilidade ambiental deste território, que só é conseguida também com uma boa gestão integrada, cuidadosa e articulada destas várias vertentes. No fundo, a reserva da biosfera é a criação da reserva da biosfera num território no qual já pré-existia o único parque nacional português, é um incremento da participação e da vertente do desenvolvimento sustentável neste território. Este território é muito sui generis, não sei se os senhores já o conhecem, mas pelo menos já ouviram falar, se estão cá em Portugal, porque é o que eu digo, nós em Portugal temos o Parque Nacional. Pronto, é o artigo definido. E, portanto, este espaço territorial já é um espaço distinto e muito reconhecido a nível nacional como um espaço de excelência ao nível da conservação da natureza e dos valores naturais. E essa ideia tem adesão à realidade, não é uma ideia mítica. O espaço territorial do Parque Nacional é, do nosso ponto de vista, o único ímpar no espaço territorial português. É isto. Porquê então criar uma reserva da biosfera? Porque para além da vertente da sustentabilidade ambiental, nós também queríamos focar esta questão da sustentabilidade do ponto de vista económico, é relevante. O espaço territorial tem que ter alguma sustentabilidade para permitir, digamos, a sua utilização pelas próprias pessoas daqui, do local, e também permite haver uma sustentabilidade do ponto de vista cultural deste território, ou seja, tentar cozer estas vertentes todas. E acho que a reserva da biosfera é uma capa que nos permite abarcar estas outras vertentes que, eventualmente, a figura única e exclusiva do Parque Nacional, embora tentasse abarcar e incluir, se calhar não era a melhor forma de o fazer. E a reserva, do nosso ponto de vista, a reserva da biosfera, consegue aportar isso mesmo.